Meus cumprimentos aos ouvintes, eu sou o Tito e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, hoje eu estou regravando aqui um vídeo que eu já tinha gravado e já tinha até postado aqui no canal sobre o filme Umigaki Koiru, também conhecido como Posso Ouvir o Oceano ou Ocean Waves, na sua tradução em inglês. Esse filme é o meu filme favorito e o vídeo que eu tinha feito antes eu acho que não fez jus à beleza do filme, ao quão o filme é bom. Acontece que esse vídeo passado que eu tinha feito, eu fiz roteirizado e eu não gosto de vídeos roteirizados. Acabou que foi uma tentativa de fazer um vídeo roteirizado, ver se ficava melhor e eu não me adaptei bem, Eu prefiro realmente só ligar o microfone e começar a falar, Falar da minha cabeça, falar o que eu estou pensando, Também outro problema nesse vídeo passado foi que eu tinha feito o roteiro e gravado o vídeo sem ter assistido antes a obra. Como assim? É meu filme favorito, eu já tinha visto ele mais 10 vezes, mas eu fiz de memória. E eu percebi que tem alguns erros agora, Dessa vez eu reassisti o filme hoje, logo antes de gravar. E assim, com a memória mais fresca, eu consigo falar melhor, Bom, dando um contexto prévio, para o filme, para a obra, o filme ele é de Tomomi Mochizuki, dirigido por Tomomi Mochizuki. O que isso significa? Isso significa que ele tem uma pegada um pouco diferente dos filmes do Estúdio Ghibli. Por quê? Porque todos os filmes do Estúdio Ghibli, todos não, Mas a grande maioria dos filmes do Estúdio Ghibli são dirigidos ou pelo Isao Takahata ou pelo Hayao Miyazaki. Tem alguns outros filmes que são dirigidos por outros, mas de modo geral, os mais famosos são os filmes do Miyazaki e do Takahata, São os filmes que carregam aquela essência, aquela imagem do Estúdio Ghibli, Aquela identidade visual do Estúdio Ghibli. Outro detalhe também sobre o filme é que o filme não foi feito para o cinema. Talvez isso explique muito o fato de que o filme ele é muito subestimado, tanto pela crítica quanto pelos fãs. Mas eu diria até que principalmente pelos fãs. Mas o filme não só subestimado, como também overlooked, Como é que fala em português? É um filme que o povo não vê, o povo não conhece tanto. É uma obra não tão conhecida. Acontece que, como esse filme foi criado não para os cinemas, mas como um especial de televisão, ele não foi importado para fora no seu início, Foi lançado em 1993, mas só vai ser importado para fora anos depois, E não tinha um orçamento tão grande nele, já que ele é um especial de televisão apenas, O orçamento era bem menor. Inclusive, por ser um orçamento menor, por ser um filme que não tem tanto envolvimento do estúdio assim, eles aproveitaram para fazer um teste de utilizar para esse filme somente os animadores jovens, uma equipe composta só pelos jovens ali do estúdio, o que eu vejo como uma coisa muito boa, Porque mostra que o Estúdio Ghibli, enquanto empresa, se importa bastante com seus funcionários, porque eles focaram em usar somente os funcionários jovens ali, os animadores e roteiristas, todos jovens, justamente para poder alavancar a carreira deles, Para poder dar uma chance para eles mostrarem quem eles são, digamos assim. Enfim, isso tudo faz com que o povo já tenha um certo preconceito pelo filme, Principalmente por ele não ser um filme dos grandes diretores do Estúdio Ghibli. Na verdade, eu acho que é o único filme do Tomomi Mochizuki, de todos os filmes do Estúdio Ghibli, é o único que ele dirigiu, E o que é o filme? Do que se trata o filme? Bom, o filme eu vejo como uma ode à efemeridade das relações, uma ode à juventude, uma ode ao amor platônico e uma ode aos anseios de uma alma jovem que está aprendendo a se conhecer. Então esse filme diz muito sobre juventude, sobre amor, e muitas pessoas que fazem críticas sobre esse filme, análises sobre esse filme, dizem que é um filme sobre nostalgia, o que não é. Não é um filme sobre nostalgia propriamente dita. É um filme sobre como o passado ainda afeta o presente. É um filme sobre como o tempo passa,
mas não especificamente sobre nostalgia, como muitos dizem. O que causa o grande sentimento de nostalgia desse filme é que esse filme é um filme extremamente realista, de tal modo que todo mundo que já foi jovem um dia vai se identificar com a obra, né? O que é o amor platônico que eu digo sobre o filme? Bom, o amor platônico que a gente vê no filme, como até o próprio Platão descreve, né? Não é simplesmente aquela ideia superficial que nós temos sobre amor platônico hoje em dia, que é a pessoa que gosta de uma celebridade que nunca vai conhecer, não, amor impossível, ou então aquela situação de sofreu a friendzone, né? Gostava de alguém, mas fui friendzonado ali e aí fico sofrendo, entende? Não, esse amor platônico não é algo incompleto, frustrado e patético como a gente tem, mas é um amor que você tem por algo que não necessariamente você queira experimentar, entende? É aquele amor que, por amar, você deixa ir. É como você amar um pássaro que machucou uma asa e você cuidou dele e teve apego por ele. É por amar aquele pássaro que você vai libertar ele. Em qual sentido digo isso? É que o amor platônico é um amor pelo belo, né? Que não é uma atração pelo belo físico ali, mas é uma atração pelo belo transcendente da coisa. Um amor que não se torna físico, mas que aponta para além do físico. Então, quando o homem sente um amor platônico por uma mulher, esse amor é quase impessoal. É um amor de contemplação, né? Ele ama contemplar aquela figura. E no filme, eles não sofrem, eles não vivem exatamente um amor platônico no filme. Mas o filme em si, ele mostra o amor daqueles jovens como uma forma de amor platônico, mesmo que eles não estejam vivenciando propriamente dito isso. Como assim? O que acontece é que o filme mostra isso muito bem. A juventude, né? Nós, enquanto jovens, nós ainda estamos nos descobrindo. Nós temos muitos anseios, nós temos muitas vontades e nós também temos muitas desconfianças, muitas dúvidas, principalmente muitas dúvidas, né? O adolescente ali na época do ensino médio, ele realmente não se conhece, ele ainda está se formando enquanto pessoa, né? E o ponto todo do filme, eu acho que é justamente isso, é mostrar de forma realista, mas também bela e romântica, digamos assim, idealizada, a juventude e todos os seus anseios, todas as suas passagens e todo o amadurecimento, com um foco em específico no amadurecimento do amor, né? Por exemplo, no filme você vai ter o protagonista, que é o Taku Morisaki, o melhor amigo do protagonista, que também é um personagem importante, que é o Yutaka Matsuno, eu acho que é isso, e a Hikako Muto, que é outra protagonista também. Esses três, assim, são os personagens principais. Porém, antes de falar deles, é importante notar no filme como todo o amor desses personagens, né, que vivem num certo triângulo amoroso, ele tem um quê de amor platônico ali, e ele só vai se concretizar no final da obra. E da mesma forma, isso acontece o tempo inteiro no filme, não só com esses personagens, inclusive com outros personagens, como a gente vê no final do filme, quando já tinha acabado a escola e o Taku Morisaki revê os seus amigos da escola, né, a galera se reencontra num bar. Muitos não, mas dois casais são formados ali, né, são recém-constituídos, mas a partir de um reencontro entre os personagens, né? São dois jovens e duas meninas na mesma situação, né? São todos figurantes, né? Digamos assim, são personagens menores, né? O Yamal, ele vê
o personagem que ele amava durante toda a época do colégio, mas é sempre aquele negócio adolescente, aquele negócio que você não tem certeza, aqueles anseios, tudo aquilo, aquela forma idealizada de amor, né? Os adolescentes eles veem o mundo de uma forma idealizada, né? E aí eles só conseguem concretizar depois que já estão adultos, né? Com a confissão, né? Do personagem ali confessando o seu amor pela menina. Isso acontece com dois casais, né? Tanto do Yamal com a outra menina, quanto com dois personagens lá que são muito figurantes mesmo, quase nem aparecem na obra, só aparecem nesse momento, então não vou lembrar o nome aqui, né? E isso mostra também uma forma de amor platônico, mesmo entre os personagens que não são o foco, né? É uma forma de amor idealizada e adolescente mesmo, que você tá se construindo, está se conhecendo, e você só passa a concretizar isso depois da fase adulta, né? Mas enfim, voltando para os personagens principais, é isso que acontece também com os personagens principais. Desde o começo do filme, você tem uma grande amizade entre o Yutaka e o Tako. O Tako Morisaki e o Taka Matsune não eram da mesma sala, mas eles eram grandes amigos, né? Desde o começo. E não é uma amizade qualquer, né? É uma amizade profunda, né? É como Aristóteles define. Amizade são dois corpos dividindo a mesma alma. Quando ele quer dizer isso, ele quer dizer que uma verdadeira amizade é aquela pessoa que você realmente ama, né? E claro, o amor fraternal que você tem pelo seu amigo não é a mesma coisa que o amor romântico que você vai ter pela sua futura parceira. Mas é um amor que também é importante para o filme, porque o filme não é especificamente sobre o amor ou sobre as relações amorosas, mas é sobre como o amor dos jovens impacta na vida deles e no amadurecimento deles, né? Esse é o verdadeiro foco do filme quando ele trata de amor. E o amor que o Yutaka e o Tako compartilham, o amor de amizade, o amor de irmandade, o amor de fraternidade, é um amor que molda muito eles também, além do amor pela Hikako. Bom, continuando, no começo do filme a Hikako ela vem de Tóquio, né, porque seus pais se divorciaram, e ela passa a morar em Kochi, que é uma cidade bem do interiorzão mesmo, né? Tanto que ela até zomba, né, digamos assim, de certa forma ela zomba do sotaque dos personagens, né, porque eles têm um sotaque muito interiorano, muito marcante, né, e ela até chama eles de samurai, né, porque eles falam como os samurais nos filmes antigos. Enfim, ela veio de Tóquio e justamente ela fica deslocada, né? Ela fica deslocada porque Tóquio tem uma cultura muito diferente de Kochi. E o que é a cultura de Tóquio? A gente vai ver mais na frente do filme que a cultura de Tóquio, que faz ela ficar deslocada, é justamente a diferença da cultura da metrópole para a cultura humana, da vida real, que é a cultura do interior. Como assim? É porque quando você vive numa metrópole, você perde muitos aspectos do que é ser humano. Por que eu digo isso? Porque a vida urbana das megalópolis, das metrópoles, incentiva muito o consumismo, o materialismo e essa vida mais superficial. É uma vida muito rápida. Você não tem tempo para nada, não tem tempo para pensar. Tudo acontece de uma forma muito industrializada. E nisso ela acaba sendo uma personagem que no começo é uma menina muito superficial. Ao mesmo tempo que ela é forte emocionalmente, mas ela só aparenta ser forte emocionalmente, porque na verdade o que ela faz é se fechar para os outros, né? Enfim, esse choque inicial dela se fechando para os outros, né, e tendo essas dificuldades de se integrar na sociedade de coach ali, é importante para a gente notar como funciona o amor dos personagens. Tako por ela e Yutaka também por ela. O Yutaka, assim que ela chega, já se apaixona por ela rapidamente. E ele é um cara muito gentil e ele tenta sempre
ajudar ela a não ficar deslocada, não ficar se sentindo deslocada ali na cidade. Já o Taco, ele não é tão sincero com o seu coração, ou na verdade talvez seja até mais sincero do que os outros personagens, porque ele não sabe, e ele genuinamente diz que não sabe, né? Sabe que não sabe, melhor dizendo, se ele ama ela ou não. Mais pra frente na obra a gente vai ver como eles se relacionam sempre de uma forma muito ambígua. E isso é o amor adolescente, né? Ele sempre funciona dessa forma bem ambígua, bem focado não nas coisas ditas, mas nas coisas não ditas. E isso eu acho que é um grande forte do filme, né? Muitas pessoas criticam o filme por ser um filme que pouca coisa acontece, um filme que nada dá em nada, entende? Nada acontece, um filme muito monótono, muito cotidiano. Mas na verdade é porque as pessoas focam no que está acontecendo, focam nas coisas que foram ditas. Mas o filme é sobre o que não acontece. O filme é sobre as coisas que não foram ditas. O filme ele é sobre a efemeridade das relações, a efemeridade da vida e da juventude, principalmente. Continuando, mais pra frente você vai ter o Taco realmente ficando cada vez mais confuso quanto a essa paixão, né? Se ele tem ou não paixão pela Rikako, e também da mesma forma Rikako, ficando cada vez mais confuso quanto a isso, né? Eles vão pro Havaí, numa excursão escolar, e lá ela pede dinheiro emprestado numa grande quantia para o Taco, porque sabia que ele trabalhava, né? Isso já mostra, de certa forma, uma familiaridade entre os personagens, né? Você não chega pedindo dinheiro emprestado para qualquer um. E outra, se alguém te pede dinheiro emprestado, você não dá dinheiro emprestado para qualquer um. Mas ela pediu e o Taco deu, sem perguntar o porquê, né? Ela dá uma explicação lá de que perdeu o dinheiro, mas mesmo assim a quantia que ela empresta é muito grande, sabe? A quantia que ela pede, na verdade, né? A quantia que ela pede emprestado é muito grande. Uma pessoa normal não daria, entendeu? Mas não é sobre esse fato em si que as coisas ocorrem, é sobre como isso reflete a psicologia dos personagens, né? O Taco ele vai lá e empresta mesmo dinheiro. Ela vai lá e pede o dinheiro, né? Isso mostra que eles possuem, de certa forma, mesmo sem se conhecer ainda, uma aproximação, né? E não para por aí, né? Ela pede dinheiro e ela na verdade estava pedindo secretamente para ir para Tóquio, voltar para Tóquio numa viagem curta, né? Para rever o pai. E isso mostra uma parte muito importante sobre a psicologia da personagem. Muitos não gostam da Rikako e falam que ela é uma personagem chata. Mas, se você analisar bem, ela é um adolescente perfeito, né? Ela tá ali confusa e chateada com a separação dos pais. Ela tá confusa e chateada também com o fato de ter mudado de cidade, né? Deixar todas as amizades para trás para recomeçar numa cidade onde ela não está adaptada àquela cultura, ela se sente deslocada. E por isso ela se fecha, por isso ela trata mal as outras pessoas. Ela parece ser mal educada, mas na verdade ela está só fechando o coração dela como uma forma de autoproteção. Mais tarde, quando ela vai para Tóquio, né? Inclusive o Taku Morisaki vai junto com ela, né? Ela chega lá para ver o pai e vê que o pai, que se separou da mãe, já está com outra pessoa, né? Algo que teria sido tão recente, mas pro adulto é diferente do que para a criança, né? A criança que viu a separação dos pais, ela sofre muito mais do que os pais mesmos que se separaram, né? Ao ver que o pai dela já esqueceu da mãe dela, basicamente, ao subir no quarto lá dela antigo e ver que o pai mudou o quarto dela, ela se sente traída pelo pai, né? E ela começa a
a ficar cada vez mais instável emocionalmente, tanto que ela chora no peito do Taco, tanto que ela dá um tapa no Taco. E se você analisar, essa cena mostra uma grande intimidade. Ela não daria um tapa, nem choraria no peito de alguém que ela não confia, né? O Taco também, ele só absorve o tapa, ele só abraça ela, deixa ela chorar. Também como uma forma de mostrar apoio para alguém que ele realmente gosta. Porque se você não gosta da pessoa, ela te dá um tapa do nada e começa a chorar no seu peito, você não necessariamente vai ter essa empatia toda, né? De realmente servir de ombro amigo e de só absorver o tapa sem reclamar, digamos assim, né? Mais pra frente ainda, né, o Taco vai perceber o quanto ela é superficial ainda. E ela mesma, ao perceber, durante uma cena onde ela chama um ex-namoradozinho dela, eles ficam lá flertando e se criticando enquanto flertam, um negócio meio estranho, bem adolescente também, digamos assim. E o Taco fica bravo com o quão ela é superficial, o quanto ela é imatura e vai embora, né? E nisso, quando ele sobe pro hotel, né, sai daquele restaurante onde eles estavam, ela sobe também e percebe também o quanto ela mesma é imatura. E isso faz muito parte também da adolescência, porque nós, enquanto crianças, nós só somos imaturos. E nós, enquanto adultos já formados, já maduros, nós só somos maduros, nós só somos maduros. Mas nós, enquanto jovens, nós somos uma mescla entre imaturidade e maturidade. Nós temos momentos de imaturidade e momentos de luz, né, que é os momentos de maturidade. Momentos de caos e ordem, momentos de luz e escuridão, né? Porque o adolescente tem essa tendência a ver tudo de uma forma muito idealizada. Então ela idealizou o pai dela, ela idealizou o Tóquio, ela idealizou o ex-namorado. E quando ela chegou lá, ela percebeu que nada era aquilo que ela idealizou, ela se bateu de frente com a realidade. E o Taco, ele olha para aquilo, para ela tentando tratar a realidade como algo que ela idealizou e vê que ela é imatura, né? Porque ela não está tentando se adequar à realidade, mas ela está tentando adequar a realidade a ela, né? E aí ele vai embora. E aí depois, quando ela sobe, ela percebe, né, que o ex-namorado não é mais quem ele era, pelo menos de como ela lembrava, não é mais como ela lembrava. O pai não é mais como ela lembrava. Tóquio não é mais como ela lembrava. E ela desiste de voltar para Tóquio, porque antes ela fazia o ensino médio, mas pensava em fazer a universidade em Tóquio. E ali ela decide fazer a universidade em Kochi. Coincidentemente, é nesse mesmo momento que o Taco decide fazer a universidade em Tóquio, né? E isso talvez mostre como a vida um do outro está entrelaçada, porque um influenciou o outro em grandes decisões na vida deles, né? Enfim, quando eles voltam para Kochi, né, depois dessa viagem em Tóquio, existe toda um trama, né, entre o Yutaka e o Taco, digamos assim, porque o Yutaka soube que eles foram para Tóquio, né? E foram dois jovens, um menino e uma menina, para uma cidade longe, ficaram no mesmo quarto de hotel, né? Mesmo, e eles eram, o Yutaka e o Taco eram melhores amigos, e o Taco já sabia que o Yutaka gostava dela, né? O Yutaka já tinha contado pro Taco que ele gostava dela. Então o Taco, ele meio que se sente traído, né? O Yutaka, melhor dizendo, meio que se sente traído, mas mesmo assim ele é o mais maduro ali dos três e ele entende, né? Ele entende, ele fica tranquilo, sabe? Depois você vai ter o Yutaka perguntando ali, né? Ele fica meio nervoso, né? Mas eu digo que ele fica tranquilo no sentido de que ele fica tranquilo com o Taco, né? Mas ele fica nervoso com a situação e vai perguntar pra Hikako, né? Sobre a viagem deles. E a Hikako fica chateada. Pô, por que você quer saber? Isso não é da sua conta. E o Yutaka fala pra ela que ele ama ela, que ele está apaixonado por ela. E nisso a Hikako só diz que ela odeia ele e odeia os meninos de Kochi. Isso aqui novamente mostra a instabilidade emocional
muito típica da adolescência, mas ainda mais mostra uma outra quebra de realidade, onde o Yutaka idealizava a Hikako, né? O Yutaka nunca esperava que a Hikako iria responder dessa forma. Então o Yutaka fica decepcionado, né? As notas dele baixam, ele fica chateado. E quando o Tako descobre que essa conversa ocorreu e que a Hikako reagiu dessa forma, ele fica muito bravo, né? Ele fica, pô, como é que ela fala isso pro meu melhor amigo? Como é que ela fala que eu odeia ele? E aí ele vai tirar satisfação. Nisso que ele vai tirar satisfação, só aumentam as brigas e as tensões, né? E mais pra frente, lá, já pra perto do fim da primeira parte do filme, as meninas da escola brigam com a Rikako Muto, né? Brigam com ela sobre o fato de que ela não está interagindo com as outras meninas da sala, não está participando das atividades em grupo. E na verdade elas brigam com ela como uma grande forma de ciúme, inveja, porque os meninos eram muitos apaixonados por elas, né? Tinham vários meninos que eram apaixonados por ela. Também ela é de fora. Ela chama a atenção só por ser de fora. Também ela é bonita, ela é uma bela moça e ela é uma das melhores nas notas. Ela já chegou no colégio tendo as melhores notas. Então as meninas têm inveja dela, né? As meninas têm inveja e ela, pra piorar, ela não tenta fazer amizade com as meninas. Ela mantém essa distância. Então quando as meninas chegam várias meninas ao mesmo tempo e começam a brigar com ela e a ameaçar ela e xingar ela, até uma menina até quase que parte pro tapa, né? Senão a outra segura, mas senão ela teria batido nela. Elas acusam ela de ser uma paqueradora, né? Que tá pegando a atenção dos meninos, sendo que ela nem faz isso. O Tako tava perto e o Tako não fez nada, né? Nisso a Hikako Muto, fica com muita raiva do Tako por não ter feito nada. E pra piorar, o Yutaka fica com muita raiva do Tako por não ter feito nada. E aí o Yutaka vai lá e dá um soco na cara do Tako. Esse soco mostra uma frustração não só, né, do Yutaka bravo pelo Tako não ter protegido a Hikako porque ele gosta da Hikako, mas mostra uma frustração de uma decepção do Yutaka com o Tako. O Yutaka não esperaria que o Tako agisse dessa forma, que o Tako só se omitisse de ajudar a Hikako. O Yutaka via grande valor no Tako, né? Ele falava bem dele, inclusive falando no começo do filme, quando a Hikako conversa com o Yutaka sobre o Tako, ele fala como o Tako impressionantemente foi contra uma decisão arbitrária da escola que cancelou uma certa viagem e foi lá quando os outros meninos ficaram com medo dos professores, ele foi lá e se pôs para criticar e tudo, né? Então o Yutaka, ele que também tinha feito isso, mas foram os únicos dois que fizeram isso no colégio, né? Eles dois tinham um valor, assim, uma ideia um do outro muito muito grande, né? Eles têm uma visão muito idealizada um do outro também, né? E eles se amavam como melhores amigos, né? E quando o Tako vacila, o Tako fica muito decepcionado, né? E daí a amizade deles por um tempo acaba, né? Porque depois desse dia, depois do soco do Yutaka na cara do Tako, eles param de se falar até o fim do ensino médio, né? Enfim, são várias camadas, né, que nessa primeira parte do filme, né, mostra a realidade da juventude, né? Mostra como a juventude é justamente esse conjunto de anseios idealizados, de ideias romantizadas, sabe? E como a quebra dessas ideias contra a realidade, como a percepção da realidade molda o amadurecimento dos personagens, né? Existe um conceito também no Japão chamado Mono no Aware, né? E Mono no Aware significa basicamente a patética beleza das coisas passageiras, né? Como a beleza que é a passagem das estações, né? Das folhas caindo no outono ou das flores de cerejeira caindo, né? Do verão acabando, né? Aquele momento que você
ver a última praia, assim, o pôr do sol, né, antes do fim do verão, né? A própria beleza do pôr do sol reflete bem essa beleza das coisas passageiras, né? Uma beleza bem natural, de certa forma melancólica, mas não é tristeza, né? Uma ternura melancólica por aquilo que é belo, né? Por aquilo que não permanece, por aquilo que não é perene, né? E esse filme, o Migaki Koiru, é essencialmente Mono no Aware em forma de filme, né? O colégio está acabando, a juventude está acabando, é toda essa percepção ali do que passa, das coisas acabando, né? E eu vejo que é muito interessante que o filme todo ele é estruturado como uma memória, né? Não só na forma da narrativa, mas também na história em si. Porque a primeira cena de todas é o Taco, já mais velho, já universitário, né, se arrumando para sair e ele vê uma foto caída da Rikako e automaticamente vem todas as memórias e começa a primeira parte do filme, né? Então mostra que o filme todo é uma memória e ele é estruturado como uma memória. O filme é bem realista, ou seja, não tem aquela narrativa, né, da jornada do herói, né, clássica de filmes, filmes da Marvel, por exemplo, filmes de modo geral hoje em dia, né, que é que vai falar ali do chamado para a aventura, o conflito, a resolução do conflito. Não, o filme não tem nada disso, não tem nenhuma estrutura narrativa específica. O filme é bem realista e ele não trata do que acontece em si, não é sobre a história em si, é sobre os personagens. Trata da psicologia daqueles personagens. Então você não vai ver no filme uma necessidade daqueles conflitos menores serem resolvidos de fato. Porque na vida real, os conflitos não são resolvidos, não necessariamente. Muitas vezes os conflitos só são esquecidos e depois de brigar com seu amigo ali, ninguém resolve nada, ninguém fala nada pra ninguém, mas depois de algumas semanas aquilo passa e vocês voltam a se falar, voltam a ser amigos, né? Então na vida real, os conflitos muitas vezes eles acontecem e permanecem até o fim da vida. Muitas vezes eles acontecem e são esquecidos. Muitas vezes acontecem e são resolvidos, né? É tudo muito incerto. E o filme ele é feito dessa forma justamente para demonstrar de uma forma realista isso, né? Essa é a força do filme, na verdade. O que muitos veem como algo ruim e criticam no filme é, na verdade, a força do filme, né? Até porque a juventude ela tem essa qualidade única de ser, ao mesmo tempo, o período em que você menos entende o que está acontecendo com você, o que está acontecendo no mundo, e ao mesmo tempo o período que mais vai definir quem você vai ser, né? Ao menos ali na primeira parte da sua vida adulta, né? Mas de modo geral, a adolescência é o que mais define os seus gostos, a sua personalidade, né? Os amores da adolescência, né, isso é bem representado no filme, eles não são exatamente amores de verdade, digamos assim, entre aspas, né? Mas eles são amores que te ensinam o que é amar, antes que você consiga até mesmo nomear o sentimento, né? Antes que você consiga até mesmo endereçar o que é amor para você. É como aprender a andar antes de entender como funciona o andar, como antes de ter biomecânica, por exemplo, né? A gente tá ali naquele momento realmente amando e aprendendo o que é amor, né? Isso é o amor adolescente, né? E o filme celebra exatamente isso, né? Não é um filme que tem uma grandiosidade, não é um filme que tem um drama inflado, não é um filme que vai representar um drama com aquela narrativa e estrutura básica dos dramas. Mas é um filme que tem uma mistura de nostalgia com um certo amor melancólico pela juventude, sabe? É um amor que o filme tem pela efemeridade da juventude, pela passagem do tempo, né? Então é um romance real, eu diria que é o romance mais real que eu já vi, que eu já assisti em forma de filme, né? Porque a vida real ela é bem assim, ela é bem romântica, é bem idealizada, né? Principalmente na juventude. E o filme reflete isso muito bem, né? Aí, outra coisa também que eu gostaria de falar do filme agora é saindo um pouco da história do filme em si e indo para alguns detalhes. Por exemplo, a soundtrack do filme.
muito do filme ser tão icônico pra mim, eu diria que é pela soundtrack também. Porque a soundtrack do filme é muito pequena. Tudo bem, se você pesquisar aí soundtrack de Ocean Waves, você vai achar provavelmente 10 músicas, né? Eu acho que tem 10. Porém, essas músicas, a maioria são variações de dois temas, basicamente, duas músicas, que é o First Impressions e o Ocean Waves, né? E a maioria das outras músicas são só variações dessas outras, né? E essas músicas, elas, diferentemente das músicas da maior parte dos filmes do Studio Ghibli, que são músicas de orquestras feitas pelo Joe Hisaishi, né? Essas músicas já são muito mais simples, porém com uma melodia e uma harmonia bem acolhedoras, né? Eu até entendo um pouco de teoria musical, eu sou músico, né, tudo, mas eu não vou nem entrar nesse mérito, né? Vamos falar aqui com adjetivos simples mesmo. São são músicas que dão uma espécie de sensação de lar e de nostalgia, né? E principalmente são músicas que dão uma ideia de juventude, principalmente a First Impressions, né? E qual é o momento que aparece a First Impressions e as variações dela? É sempre em momentos onde algo importante acontece relacionado à psicologia dos personagens. Perceba, quando o Taco tem alguma coisa com a Rikako que influencia no coração dele, ou qualquer coisa que seja, tem algum apelo para um impacto psicológico no personagem, toca essa música, né? E quando isso condiciona, né, a pessoa que está assistindo, o espectador, a quando ouvir essa música, já sentir também, né, algo a mais ali, sentir, digamos assim, uma sensação de amor, de juventude, de alguma coisa mal resolvida, entende? E nisso eu vejo que é uma grande força do filme também, porque se você analisar qualquer outro filme de Studio Ghibli, nenhum tem uma soundtrack tão icônica. Essa é a questão. Se você pegar e tocar aqui música tema de Meu Amigo Totoro, música tema de Castelo no Céu, Castelo Animado, eu realmente juro pra vocês que eu não vou conseguir perceber, né? Tocar a música tema de Chihiro, eu não vou ouvir e automaticamente lembrar. Tudo bem, o Migaki Koiro é meu filme favorito, mas isso é uma sensação que eu tenho desde a primeira vez que eu vi, né? E quando eu escuto o Migaki Koiro, uma música de Migaki Koiro da soundtrack, eu automaticamente lembro do filme, automaticamente sei de onde vem essa música, né? É algo bem condicionante ao cérebro ali, né? São músicas muito icônicas. Outro detalhe também do filme é a animação. A animação também é bem icônica. Por quê? Porque justamente o filme tinha baixo orçamento, primeiro, e o filme tinha animadores diferentes e únicos que só atuaram nesse filme. Como assim? São animadores do Estúdio Ghibli, que atuaram em vários filmes, claro, mas essa equipe em específica era uma equipe de animadores jovens, que eu acho que eu já falei no começo do vídeo, né? Uma equipe de animadores jovens formados pelo Estúdio Ghibli para alavancar seus funcionários ali mais jovens mesmo, né? Para alavancar a carreira deles, né? Para dar um foco para eles. E nunca mais o Estúdio Ghibli fez uma equipe só de animadores jovens, né? Exclusivamente de animadores jovens. E isso faz o filme ter uma identidade visual única também. Também o fato do orçamento ser pequeno faz o filme ter uma identidade visual única. Por quê? Porque eles se utilizaram muito de técnicas mais antigas e mais simples de animação. De tal modo que muitos até acham que a animação de Miracle Hero é pior, né? É uma animação muito mais simplista, muito mais com uma técnica pior, mais defasada. Eu não vejo dessa forma, sinceramente. Eu vejo que a animação do Studio Ghibli, do Miracle Hero, ela tem o seu próprio charme, porque ao ser antiga, não significa que ela é mal feita, entendeu? Uma animação que você use somente papel e lápis e anime realmente desenhando frame por frame
não é pior de nenhuma forma do que uma animação que você use em um computador para fazer as coisas digitalmente. A diferença é que fazendo digitalmente é mais fácil fazer uma coisa boa, enquanto fazendo frame por frame na mão, no punho, é bem mais difícil. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o filme, o Megakuru, ele é uma animação mais simples, porém é muito bem feita. Muito bem feita. E aquelas situações onde o cenário do fundo e os personagens contrastam muito, típicos de animações de baixo orçamento, não necessariamente eu vejo como algo ruim, na verdade eu vejo como um grande charme do filme. Dá um ar de, de pintura impressionista, um ar de sonho, eu diria assim, que remete muito à característica do filme, que é um filme sobre as memórias, né? Porque, como eu falei antes, né, a própria história do filme é uma memória, né? A grande primeira parte do filme é só o Taco se lembrando das coisas do ensino médio. Então, eu acho que esse ar meio onírico que se dá pelo fato do cenário às vezes não se comunicar com os personagens, por ser uma animação de baixo orçamento, na verdade acaba sendo algo que serve bem para o filme, pelo menos para esse filme em si, porque corresponde com a essência do filme, com o que o filme quer passar, né? O minimalismo da narrativa do filme e o minimalismo da animação e da soundtrack faz muito sentido juntos, entende? E aí agora as críticas ao filme, né? Muitas pessoas têm muitas críticas ao filme. Eu sinceramente acho que o filme é perfeito. Tudo bem, eu sou um fã, eu não sou nenhum crítico de arte, eu não sou nenhum especialista em cinema, eu sou realmente só muito fã desse filme apenas. E eu vou dar o meu 10 de 10 ali. E eu sei que esse 10 de 10 muitas vezes é pretencioso, muitas vezes é idealizado, mas o canal é meu, eu falo o que eu quiser, né? Então, eu acho que o filme é perfeito, eu acho que é a melhor obra de todas que representou a juventude, a melhor obra de todas que representou o amor platônico e a melhor obra de todas que representa com realismo a efemeridade das relações humanas. E partindo para as críticas, né? Muitas pessoas falam mal desse filme, tanto pelo que eu falei antes, do minimalismo da soundtrack, pelo minimalismo da, da animação, mas são as pessoas que são mais superficiais e ligam muito para valores técnicos, né? Eu estou falando aqui de valores artísticos, eu sou um apreciador de arte, né? E não vou aqui ficar me prendendo a conceitos técnicos, conceitos estéticos voltados para a técnica daquela arte, né? Porque técnica por técnica, uma IA consegue fazer, um robô consegue fazer muito melhor que qualquer ser humano. Então, técnica na arte não significa muita coisa, sabe? A técnica é muito importante para você conseguir representar o sentimento ali por trás daquela arte, a narrativa, a história daquela arte, né? O valor artístico daquela arte. Para você conseguir representar melhor e perfeitamente o valor artístico de uma obra, você precisa ter um grande valor técnico naquela obra, ou pelo menos um valor técnico suficiente para aquilo, né? Agora, só prezar pelo técnico, você vai acabar que nem os guitarristas do Polífia, que é uma banda horrível, que veio tocando aqueles solos de guitarra extremamente difíceis e cheios de piruletas, né, firulas, que na verdade não tem valor artístico nenhum, é muito artificial, sabe? Muito artificial esse Polífia. Só para dar um exemplo, né? Enfim, tem essas pessoas mais superficiais que vão julgar esses valores técnicos básicos, mas a grande maior crítica do filme é que o filme é muito minimalista na sua narrativa. E eles vão falar muito que o filme é um filme onde nada acontece. E também onde o grande amor do triângulo amoroso não é solucionado. Bom, primeiramente, o amor, a relação amorosa ali do filme dos personagens principais não é solucionada. Cara, de certa forma é. Mas mesmo que não fosse, o filme não precisa, entende? Isso é a pessoa que está muito presa na narrativa, né? De assistir filmes que focam na narrativa mesmo, na história. Mas o foco aqui é um filme muito mais psicológico. O foco é nos personagens em si, em como eles amadurecem. E não no amor, não na história. Não é no que eles fizeram, não é o que eles
tiveram juntos, mas sim o que eles pensam sobre as coisas. É como eles amadurecem. É só isso o filme. É só isso que o filme quer tratar. Então, se tem ou não tem resolução do amor no final, não importa, né? Não importa. A relação amorosa entre os personagens em si não importa. O que importa é como essas relações amorosas influenciam no amadurecimento daqueles personagens. É isso que o filme passa. Essa é a mensagem do filme. E se você for uma pessoa minimamente contemplativa, que consegue pensar minimamente profundamente sobre aquele filme, né? Você vai perceber isso que eu estou falando, né? E sobre ser um filme onde nada acontece, é justamente por não seguir essa narrativa, né? Porque o minimalismo narrativo desse filme não é uma limitação, é realmente uma escolha estética ali deliberada para tornar o filme bem mais realista, né? Ele tem um ar romântico, tem um ar idealizado, mas é representado de uma forma realista mesmo, como um adolescente teria, né? Se você tivesse esse filme live action, você poderia muito bem dizer que só existia uma câmera ali e eram pessoas reais, nenhum ator ali, sabe? O que eu quero dizer é que, tipo, o filme é uma representação muito fiel da realidade, de tal modo que poderia muito bem ser um diário. Inclusive, o Miguel Coelho funciona como um diário. Não tem um narrador lendo o diário, mas funciona como um diário, porque mostra, assim, as memórias daquele personagem, né? Um diário pessoal bem escrito não vai ter um enredo. Pelo menos não um enredo no sentido convencional. Não vai ter aquele seguir uma narrativa. Na verdade, vai mostrar o dia a dia da pessoa, né? E esse nada acontece no filme é porque nada acontece da forma como acontece num romance de aventura, né? Num romance propriamente dito, sabe? Num filme de ação, né? Mas um diário bem escrito também pode ser profundamente humano, profundamente revelador, profundamente verdadeiro, te levar à contemplação. Por quê? Porque ele está capturando a textura da experiência humana ali de dentro, né? Não são eventos vistos de fora, é a própria experiência humana ali retratada. E o Miguel Coelho, ele funciona bem como um diário, né? Ele não precisa de viradas dramáticas, de clímax, de conflito, de solução do conflito, né? Porque a realidade já é suficiente, né? É uma boa representação da realidade. E é uma representação da realidade que abre nossos olhos, né? Abre nossos olhos para o amor da juventude, para a juventude, para a nostalgia, para a efemeridade das relações, para como a gente muitas vezes é imaturo, para a maturidade, sabe? É um filme que é como assistir o Miguel Coelho nesse sentido, é como você sentar num banco de praça e conversar com um idoso que você não conhece, que está ali na praça. Você aprende muitas coisas, você sente muitas coisas, mas ele só está falando da vida mesmo, sabe? É por isso que eu acho que o filme envelheceu muito bem, né? Hoje em dia tem muitos mais fãs do que tinha antigamente, né? E tudo no filme envelhece muito bem, porque o filme é real, né? E não vai envelhecer nunca, né? Não vai ficar datado, nunca. Porque justamente ele se trata de um filme que trata da condição humana, né? Mais especificamente da condição humana da juventude, digamos assim, né? Também das relações de modo geral, das efemeridades das relações, como eu já falei várias vezes aqui, né? Por exemplo, os grandes filmes de efeitos especiais dos anos 90 envelheceram mal. A tecnologia ficou datada, né? Ficou algo muito clichê, a narrativa, né? Os grandes sci-fi antigos, né? Mas o Miguel Coelho nunca vai depender dessa grandiosidade técnica e vai sempre se tornar verdadeiro, porque ele se trata realmente da vida real, né? Enfim, mas deixando a parte técnica e a parte da narrativa de lado e falando os motivos pelos quais as pessoas criticam isso, não têm a mente para ver, eu acho que é justamente porque a sociedade perdeu a capacidade de contemplar a arte, né? Principalmente essas artes que falam do amor de uma forma mais verdadeira, mais séria. Porque, primeiramente, falando especificamente do amor, a sociedade ela está muito
extremista para dois lados, né? Tá muito bipartido em dois lados. E as pessoas têm esses dois lados no coração dela, ambos os lados. Elas carregam isso na cultura hoje em dia. Que é, de um lado, o materialismo dessensibilizador e do outro lado, um romantismo exacerbado. O materialismo dessensibilizador que eu digo é toda essa abertura que teve na revolução sexual, né? Hoje em dia que tudo é tratado como uma forma muito superficial, né? E acaba que as relações humanas se tornaram relações de troca, de transações, né? Então, o amor platônico ele se torna realmente incompreensível num contexto onde as relações, o relacionamento vira transação, né? Você tem toda uma linguagem na cultura atual que justamente mostram como, né, esses relacionamentos se tornaram algo completamente transacional, completamente materialista. Como, por exemplo, quando as pessoas falam eu investi naquela neguinha ali. Investi. Pô, o próprio verbo investir já mostra, entende? Que existe uma situação transacional ali, financeira, sabe? Essa lógica do mundo materialista, sabe? Que é muito arraigada na cultura por artes como funk, né? As músicas pop, né? Todo esse consumismo, tudo voltado para um amor superficial e materialista ali, e tudo voltado para a promiscuidade, né? Promiscuidade, digamos assim. Não necessariamente promiscuidade, eu digo não necessariamente só de sexo, mas de uma forma realmente superficial de amar, que você ama só para satisfazer o seu próprio ego ali. Você se relaciona com a pessoa, namora com a pessoa só para satisfazer o seu próprio ego ali. Isso torna tudo muito transacional mesmo. Bom, isso é um lado. O materialismo que desensibiliza, né? O excesso de promiscuidade também muito forte, tudo, né? Do outro lado, como eu falei antes, né, você tem um romantismo exacerbado. Esse outro extremo, ele nem é tão óbvio assim para criticar, mas quando você percebe, fica muito óbvio, que é justamente que a cultura de hoje em dia transforma o sentimento em religião, né? O sentimento é algo sagrado, né? Não existe mais aquele estoicismo clássico da condição humana. Então você vai ver, por exemplo, em igrejas de crente, que o povo, se não sair chorando, eu sou um mau cristão, sabe? Não faz sentido isso. Você não precisa chorar para ser um bom cristão, né? Você não precisa todo aquele furdúncio, todas aquelas músicas extremamente tocantes, melosas, né? Isso é só um exemplo, né? Outro exemplo também, por exemplo, sertanejo. Virou a maior febre da cultura atual também é a sofrência, né? Pô, pra que tanta sofrência? O sofrimento virou estética. Deixou de ser um sentimento em si e passou a virar um valor estético, né? A saudade virou produto, né? Então, é uma geração que sabe muito bem como dramatizar o amor, mas não sabe como senti-lo de verdade, o verdadeiro amor, né? Então as pessoas buscam realmente um sofrimento e romantizam o desespero, né? De modo que tudo fica muito inflado, tudo fica extremamente dramático, sabe? E é aí que o filme sofre, né? O filme vai sofrer várias críticas, porque as pessoas que vivem com essas coisas na mente delas, né, que estão manchadas por essa cultura, não vão conseguir entender o amor de Umega Koiru, porque não tem o amor das transações, nem tem o amor daquele amor dramático, inflado, super romantizado. Tem um amor idealizado, sim, claro, né, até porque esse é todo o propósito do filme, é falar do amor adolescente, que é idealizado por si só, mas um amor muito mais real, muito mais realista, né? É o amor que até ainda não sabe o nome do amor, né? Não sabe o nome de si mesmo. É o amor daquele adolescente que ainda está aprendendo, né? Outra questão também é a falta de capacidade de contemplação, né? Isso se dá tanto na perda do foco quanto na perda da beleza. A perda do foco todo mundo já percebe hoje em dia. Hoje em dia você não tem mais a capacidade de
contemplar algo de modo sem, como é que se diz, desinteressado, né? E de modo a gastar muito do seu tempo focando apenas naquilo, né? Não existe mais a capacidade de meditar hoje em dia. As pessoas não fazem mais isso. A capacidade de ficar com uma coisa, né, e contemplar aquela coisa foi completamente destruída pela falta de foco na sociedade atual. E esse foco foi destruído pelo aumento das telas, pela velocidade das coisas, sabe? Pela falta do tédio, pelo excesso do entretenimento. Tudo isso são problemas culturais frutos da sociedade consumista, do consumismo materialista, né? Também tem o problema de não conseguirem contemplar a beleza. As pessoas hoje em dia também não conseguem entender o que é belo e o que não é belo. Isso foi causado muito pela destruição da arte, né? Foi um trabalho muito de dentro. Mas enfim, o que importa é que o problema não é apenas estético. O problema é um problema realmente geracional, civilizacional, que a capacidade de contemplar ela está intimamente ligada à capacidade de amar de verdade. Porque para você amar alguém de verdade, para você amar algo de verdade, requer paciência, requer disposição de ficar com alguém ali todo o tempo, mesmo quando não tem nenhum drama, não tem nada, não tem sentimento, sabe? E requer, ainda digo, a capacidade de contemplação do belo que há naquela coisa que você ama. Então, contemplar a beleza da arte nos ensina a contemplar a beleza das coisas no dia a dia. Por isso que a arte, né, por isso que eu criei esse canal, por isso que a arte serve muito como cura para grande parte dos problemas da geração atual, da civilização atual. Porque muito dos problemas hoje em dia é desse materialismo consumista, dessa forma de ver o mundo superficializada, né, superficial, e que você perdeu a capacidade de contemplar as coisas, de contemplar o belo, de meditar. E a arte ela te ensina isso. Ao contemplar uma obra de arte, você está contemplando o belo. E é por isso que a arte ela é uma cura a esses problemas das pessoas que subestimam o Migaki Koiru. Por isso que eu digo que o Migaki Koiru, enquanto obra de arte, que é extremamente realista, extremamente bela, extremamente que você precisa de uma que ela exige uma contemplação, que há uma necessidade de capacidade de contemplação para entender bem a obra, para aproveitar bem a obra. Então, é uma obra que te ensina, né, que te cura, que te ensina a não viver dentro dessas ideias de mente fechada que existe no mundo de hoje e que destrói muito, fazem muito mal à nossa alma. Né? O mundo perdeu a sensibilidade, né? A sensibilidade morreu. De um lado você tem pessoas extremamente insensíveis para as coisas que elas deveriam ser sensíveis, ou então sensíveis até demais para coisas que não são tão importantes assim. Tudo é muito caótico hoje em dia. Muito caótico. E por isso que eu vejo que a arte, né, o cinema, a literatura, a música, a pintura, tudo existe para isso. Não é só para te entreter, no sentido de te distrair, né? É para ser a arte do belo, aquela arte que vai te formar, que vai te tornar mais capaz de ser humano, né? Enfim, eu acho que esse filme é o melhor filme de Estúdio Ghibli. Não porque tem a melhor animação, não porque tem uma história mais épica, mas porque ele alcança algo que eu vejo que é muito mais difícil do que qualquer filme épico. Ele é verdadeiro, né? Ele é verdadeiro da forma que a vida é verdadeira, né? Ele é bem complicado, é bem ambíguo, frequentemente não resolvido,
mas ainda assim extremamente belo, né? Ele é mono-aware, né, como eu tinha falado antes, é a beleza da efemeridade das coisas. Então, se você ainda não assistiu, assista. Tenha paciência, preste atenção, não pegue no celular enquanto assiste, tente assistir tranquilo. E se você continuar sem notar a beleza desse filme, então, meu amigo, tem alguma coisa errada com você, véio, sinceramente. Enfim, no mais é isso. Rezem por mim e viva Cristo Rei.